Título da Copa do Brasil. Semana de alegria para o Corinthians e para o torcedor. Não é exagero dizer que o clube ainda está digerindo tudo o que aconteceu, porque a conquista não foi apenas levantar uma taça, foi romper uma lógica que parecia imposta ao timão ao longo da temporada. Pouca gente acreditava, poucos colocavam o Corinthians como favorito. E justamente por isso, o impacto do Tetra ainda reverbera nos bastidores, nas arquibancadas e nas decisões que começam a ser tomadas agora. O chamado Day After não é só festa, ele é também reflexão. Conta no papel, conversa dura e planejamento, porque ganhar muda tudo, mas também escancara problemas que não podem mais ser empurrados para frente. Quando a gente olha para os números envolvidos nessa conquista, fica claro que o título traz um alívio importante, mas não resolve tudo. A premiação total é alta, chama a atenção, mas o dinheiro que efetivamente entra no caixa do clube é menor do que muitos imaginam. Entre impostos, taxas e repasses obrigatórios, o valor líquido diminui consideravelmente. Ainda assim, é um montante relevante que chega em boa hora e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. O Corinthians não vive um momento em que pode se dar ao luxo de errar, porque cada decisão financeira agora impacta diretamente o que será o clube nos próximos anos. Parte desse dinheiro já tem destino praticamente definido. E não tem muito mistério nisso. Existem dívidas urgentes, pendências que travam o clube e que precisam ser resolvidas para que o Corinthians volte a respirar com um pouco mais de liberdade. O transfer ban é o exemplo mais claro disso. Não adianta comemorar título e sonhar com reforços se o clube não consegue sequer registrar jogadores. A prioridade passa necessariamente por resolver esse problema. Negociar, parcelar, encontrar um caminho que permita derrubar a punição e abrir espaço para qualquer movimentação futura. Sem isso, todo o planejamento esportivo fica comprometido. E aí entra um ponto que o torcedor precisa entender, mesmo que doa. Esse dinheiro não vai ser usado para grandes contratações agora. Ele vai servir em grande parte, para apagar incêndios, pagar contas atrasadas, honrar compromissos que já existem. O Corinthians chegou a um nível de endividamento tão alto que o espaço para manobra praticamente acabou. Não é mais uma questão de escolha, é sobrevivência. A diretoria sabe que precisa atacar prioridades. E prioridade neste momento não é empolgar, é organizar minimamente a casa. Outro fator que pesa bastante nessa equação é a divisão da premiação interna. Jogadores e funcionários têm direito a bônus pelo título, e isso faz parte do jogo. Não existe título sem esse reconhecimento interno. O problema é quando se perde a mão, quando se transforma uma conquista em festa desmedida que compromete ainda mais o futuro. O Corinthians não pode repetir erros históricos de outros clubes que ganharam muito e gastaram mal, criando um cenário que depois se mostrou insustentável. O aprendizado precisa vir também a partir dos erros alheios. Além disso, há uma discussão que começa a ganhar força nos bastidores e que já veio à tona: a necessidade de reduzir a folha salarial. O Corinthians tem uma das folhas mais altas do país, incompatível com a realidade financeira atual do clube. Manter um elenco caro exige disputar e ganhar títulos constantemente, porque a conta simplesmente não fecha se isso não acontece. Dessa vez, o título veio. Os jogadores corresponderam, mas isso não muda o fato de que o custo é muito elevado. A redução já aprovada indica um caminho claro. Haverá saídas, haverá reformulação, mesmo em um momento de euforia. E é aí que surge um dilema enorme. Como explicar isso para o torcedor? Como comunicar que, mesmo campeão, o Corinthians precisa apertar o cinto?
A expectativa para o próximo ano naturalmente cresce. O time conquistou títulos, garantiu vaga em competição continental. Venceu adversários fortes, mostrou força em momentos decisivos. O torcedor olha para isso e pensa em brigar por tudo. Só que a realidade financeira não acompanha esse sentimento. O clube vai precisar encontrar um equilíbrio delicado entre manter competitividade e não repetir erros que já custaram caro no passado recente. Essa discussão passa também pela composição do elenco. Existem jogadores em fim de contrato, atletas que não estão nos planos, outros que podem ser negociados para aliviar a folha e gerar algum caixa. Esse processo não é simples, porque envolve mercado, interesse de outros clubes, vontade do jogador e timing. Mas ele é inevitável. A diretoria sabe que não dá para manter todo mundo, e o título não muda isso. Pelo contrário, ele valoriza alguns nomes e pode acelerar saídas estratégicas. Falando em valorização, é impossível não citar os jovens que explodiram nessa reta final. A base do Corinthians voltou a ser protagonista em um momento decisivo, e isso tem impacto direto no planejamento. Jogadores que antes eram apostas passaram a ser ativos valiosos, cobiçados, observados de perto pelo mercado internacional. Propostas vão chegar, isso é natural. E quando chegam valores muito altos, segurar se torna quase impossível, especialmente para um clube que precisa vender para equilibrar o orçamento. O desafio é escolher o momento certo e não desmontar o time de forma irresponsável. Dentro desse cenário, existe também a questão das vendas já previstas no orçamento. O Corinthians conta com esse dinheiro para fechar as contas do ano, e isso pressiona ainda mais as decisões. Não se trata apenas de oportunidade, mas de necessidade. O título ajuda, claro, mas não elimina essa obrigação. Por isso, o torcedor precisa se preparar para ver movimentações que nem sempre vão agradar, mas que fazem parte de um processo maior de reconstrução financeira. No meio de tudo isso, a emoção ainda fala alto. A conquista criou laços fortes dentro do elenco, resgatou histórias, gerou cenas marcantes que ficaram gravadas na memória do torcedor. Momentos de respeito, reconhecimento e gratidão entre jogadores que viveram derrotas juntos no passado e agora compartilham uma vitória gigantesca. Isso fortalece o ambiente, cria identidade e explica, em parte, por que esse time conseguiu ir além do que muitos esperavam. Não foi só tática ou técnica, foi também conexão humana. Esse clima positivo, no entanto, não apaga as tensões internas. Há cargos importantes em discussão, decisões que precisam ser tomadas rapidamente e que vão influenciar o futuro do futebol do clube. Permanências e saídas nos bastidores são tema constante, e a forma como isso será conduzido pode definir se o Corinthians vai conseguir transformar esse título em um ponto de virada ou apenas em um momento isolado de alegria em meio a um cenário ainda turbulento. Ao mesmo tempo em que o clube tenta organizar as contas, o ambiente político e esportivo do Corinthians segue em ebulição. A conquista da Copa do Brasil deu força a personagens que antes eram questionados e colocou holofotes ainda maiores sobre quem toma decisões no futebol. Dentro do clube, muita coisa passou a ser revista, porque ganhar muda a percepção, mas não apaga cobranças antigas. O que antes era tratado como aposta, agora vira responsabilidade. E quem está à frente do departamento de futebol sabe que o nível de exigência aumentou. Não é mais apenas montar um time competitivo. É sustentar esse nível em meio a um cenário financeiro apertado e a uma torcida que naturalmente passou a sonhar mais alto.
Um dos pontos mais delicados desse momento é justamente o equilíbrio entre emoção e razão. O Corinthians viveu uma temporada em que foi desacreditado, contestado, pressionado e respondeu dentro de campo com títulos e atuações decisivas. Isso cria uma sensação de que o elenco pode ir além, de que há margem para brigar por coisas grandes novamente. Só que o futebol não se sustenta apenas na bola rolando. Existe um bastidor pesado, feito de contratos, dívidas, compromissos antigos e decisões que precisam ser frias. É nesse choque que a diretoria vai ser testada, porque a tentação de surfar na empolgação sempre existe. A redução da folha salarial, já sinalizada, é um indicativo claro de que o clube entende a gravidade do momento. Isso significa abrir mão de jogadores, renegociar contratos e, em alguns casos, aceitar perder atletas que têm identificação com a torcida. Não é uma escolha popular, mas é uma escolha necessária. Manter uma folha inflada sem garantia de receitas constantes é repetir um ciclo que já trouxe prejuízos enormes no passado. O Corinthians sabe disso e, mesmo com o título, não pode se dar ao luxo de ignorar a matemática. Esse processo, porém, não acontece sem ruído. Cada nome cogitado para sair gera debate, divide opiniões e expõe feridas abertas da temporada. Existem atletas que terminaram o ano em alta, outros que oscilaram, alguns que perderam espaço, mas todos fizeram parte de uma campanha vitoriosa. Separar emoção de avaliação técnica é um desafio enorme, especialmente em um clube onde a pressão externa é constante. Ainda assim, decisões precisam ser tomadas com base em planejamento, não apenas em gratidão ou momento. Outro fator que pesa muito é a questão das vendas. O Corinthians tem jovens valorizados, jogadores que chamaram atenção pela personalidade, pela qualidade técnica e pela capacidade de decidir em momentos grandes. O mercado observa, monitora, se movimenta e propostas são consequência natural disso. Em um cenário ideal, o clube conseguiria segurar esses talentos por mais tempo, amadurecê-los e colher frutos esportivos maiores. Na realidade atual, porém, a venda se torna parte do plano, quase uma obrigação para fechar as contas e dar fôlego ao orçamento. Esse contexto cria um paradoxo curioso. O time que venceu, que mostrou força mental e técnica, pode não ser o mesmo no início da próxima temporada. Peças importantes podem sair, outras podem chegar em condições diferentes e a ideia de continuidade fica ameaçada. É nesse ponto que o trabalho de quem comanda o futebol ganha ainda mais importância. Não se trata apenas de contratar, mas de manter um padrão, uma identidade competitiva, mesmo com mudanças inevitáveis. Dentro de campo, o que ficou claro nessa campanha é que o Corinthians encontrou respostas em momentos em que parecia não ter. Jogadores assumiram protagonismo, a equipe mostrou capacidade de sofrer e de decidir, e o coletivo funcionou quando mais importava. Isso fortalece a confiança do elenco e cria uma base emocional importante para o futuro. Mesmo que haja saídas, existe um aprendizado, uma casca criada em jogos grandes que não se perde facilmente. Fora de campo, as discussões sobre comando técnico e estrutura seguem intensas. O título trouxe respaldo, mas não eliminou divergências. Há visões diferentes sobre o que o Corinthians deve ser a partir de agora, sobre o nível de ambição possível e sobre o ritmo de reconstrução. Alguns defendem um caminho mais agressivo, apostando na força da marca e na competitividade do elenco. Outros pregam cautela máxima, priorizando estabilidade financeira antes de qualquer passo maior.
Esse embate vai definir muito do que o torcedor verá nos próximos meses. A relação entre elenco, comissão técnica e diretoria também passa por ajustes. A conquista aproximou. Gerou declarações de confiança e reconhecimento público, mas o futebol é dinâmico e volátil. Pressões externas continuam existindo, bastidores fervem e qualquer tropeço pode reacender críticas. Por isso, a forma como o clube vai blindar seu ambiente interno será fundamental para evitar que o desgaste político interfira no rendimento esportivo. Enquanto isso, a torcida vive um misto de orgulho e ansiedade. Orgulho por ver o Corinthians campeão novamente, por testemunhar cenas de entrega, superação e identidade. Ansiedade por não saber exatamente qual será o próximo passo, quem fica, quem sai, até onde o clube pode ir. Esse sentimento é legítimo e reflete o tamanho do Corinthians. Um clube que nunca se contenta apenas em participar. O desafio agora é alinhar esse desejo com a realidade. O título da Copa do Brasil não encerra um ciclo, ele abre uma nova fase cheia de interrogações. A sensação é de que o Corinthians ganhou tempo, ganhou crédito, mas também ganhou responsabilidade. Cada decisão a partir daqui será analisada com lupa, comparada com promessas e com o discurso adotado após a conquista. O clube tem a chance de transformar esse momento em um ponto de inflexão, ajustando rumos e criando bases mais sólidas, ou de repetir erros antigos embalados pela euforia. O que vier a seguir vai dizer muito sobre a maturidade do projeto que começa a se desenhar nos bastidores do Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do mercado da bola, um nome pesado começa a ganhar força no Parque São Jorge e já provoca debates acalorados entre dirigentes, conselheiros e torcedores. Gerson, atualmente no Zenit, é apontado como praticamente certo no Corinthians, segundo pessoas próximas às negociações. Ainda tratado oficialmente como rumor, o possível acerto vem sendo descrito como avançado, a ponto de alguns interlocutores falarem em alinhamento verbal e detalhes finais de engenharia financeira. O que mais chama a atenção, porém, não é apenas o impacto esportivo da chegada do meio-campista, mas o tamanho do compromisso assumido fora de campo. A especulação em torno do salário de Gerson gerou ruído imediato. Os valores ventilados nos corredores do clube são considerados elevados para a atual realidade corintiana, o que levantou questionamentos sobre responsabilidade fiscal e coerência com o discurso recente de austeridade. Há quem veja a operação como um risco calculado, apostando que o peso técnico e simbólico do jogador poderia alavancar receitas, engajamento e até futuras vendas. Outros, mais cautelosos, enxergam um movimento perigoso, capaz de pressionar ainda mais um orçamento já bastante vigiado. Internamente, o argumento favorável é de que Gerson chegaria como líder técnico, com perfil de titular absoluto e capacidade de elevar o nível competitivo do elenco. Pessoas ligadas ao departamento de futebol sustentam que o investimento se justificaria pelo retorno esportivo imediato, algo tratado como prioridade máxima. Já no campo político do clube, o debate é mais áspero. Conselheiros discutem se o Corinthians pode, neste momento, bancar um salário de primeiro escalão internacional sem comprometer o planejamento de médio prazo. Enquanto nada é anunciado oficialmente, o nome de Gerson segue circulando como um símbolo de ambição e, ao mesmo tempo, de alerta.
Caso o rumor se confirme, o Corinthians não apenas fará barulho no mercado, como também colocará à prova sua capacidade de equilibrar sonho e responsabilidade dentro e fora das quatro linhas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!